E uma das coisas que nós temos é que conseguir ver se unimos esforços e se nos unimos à volta do essencial para encontrar soluções conjuntas. Em relação àquilo que o Francisco Mendes aqui nos contou, eu lembro só que normalmente as revoltas populares começam por agressões aos cobradores de impostos. É da história e, portanto, é um sinal inequívoco de que, de facto, a situação está a evoluir no sentido da revolta popular. Às vezes dá a sensação que eu defendo que ela exista. Tenho vindo a dizer há vários anos já, 4 ou 5 anos, que ela é inevitável a continuarmos assim. Deveríamos tentar evitá-la, porque revoltas populares, revoluções conturbadas, pode-se saber como começam, não se sabe como acabam, mas o que é facto é que isto, de facto, não pode continuar no estado a que chegou. E se o Salgueiro Maia tinha razão quando disse, em 74, aos seus homens, estava a convidá-los para colaborarem, para acabar com o estado aqui que tínhamos chegado, conseguiu-se, de facto, com sucesso. Com muito sucesso, não tenho dúvida de que a evolução, para além da evolução natural, como o moderador acabou de referir, que é normal em todas as sociedades, eu estou convicto de que em Portugal a evolução foi muito acelerada por ter havido o 25 de Abril, porque, de facto, a caminho da construção de uma sociedade muito melhor do que aquela que tínhamos. Desde logo uma sociedade com liberdade, uma sociedade com democracia, em paz. É preciso não esquecermos que estávamos em guerra há 13 anos em 3 frentes, longe daqui, e portanto aqui sentia-se relativamente pouco, como sempre nas retaguardas das guerras, sente-se sempre pouco os malefícios das guerras, pouco se compararmos com o que sente quem está lá mesmo na guerra. Mas construiu-se de facto uma nova sociedade muito mais aberta. Perdemos o isolamento internacional em que estávamos, que era uma das coisas que nós todos recordamos. Basta ter presente aquele pequeno exemplo de Guiné-Bissau, que tinha autodeclarado a sua independência há cerca de 8 meses, em setembro de 73, e quando se deu o 25 de Abril, já estava reconhecida internacionalmente por mais países do que aqueles com quem Portugal tinha relações diplomáticas. Portanto, isto mostra bem o isolamento em que nós estávamos, na sequência do orgulhosamente sócio. De facto, no 25 de Abril, e agora é natural que puxe um bocadinho a brasa à nossa sardinha, quando digo nossa sardinha, refiro-me aos militares de Abril. Os militares de Abril tiveram um papel fundamental, desde logo na ação concreta, o derrube, com certeza que eu também costumo dizer que o nosso principal mérito por termos sido capazes de aproveitar as condições que tinham sido criadas por uma luta longa em Portugal, muita gente, muitas e muitos portugueses, alguns com o sacrifício da própria vida, mas o que é facto é que quem soube aproveitar essas condições para fazer uma ação única na história universal foram os militares de Abril, e não abdicamos de ter orgulho nisso, daquilo que fizemos. E depois, nesta retrospectiva simples que me propus fazer, depois tivemos ação concreta na consolidação da situação democrática em Portugal. A seguir ao 25 de Abril, muito naturalmente, muito aquém daquilo que seria normal ter acontecido em qualquer situação como a portuguesa,
que acabava de sair com um golpe de ruptura e não com transição pacífica, acabava de sair de uma situação de 48 anos de ditadura, portanto era natural que tivesse havido convulsões muito maiores, mas o que é facto é que as convulsões foram muito menores do que seriam naturais a ver, mas penso que a posição resultante dos militares de Abril, onde, como eu costumo dizer, nos prendemos uns aos outros para evitar a guerra civil, mas fizemos e conseguimos que as eleições se fizessem de forma livre, mais livre e participada do que alguma vez tinha acontecido ou voltou a acontecer em Portugal. Basta ver que, em primeiro lugar, o recenseamento para as eleições, entre aspas, que tinha havido em 73, estavam recenseados cerca de 1 milhão e 200 ou 300 mil eleitores. Nas eleições de 75 para a Assembleia Constituinte foram recenseados para cima de 5 milhões de eleitores. Portanto, isto mostra desde logo a participação no recenseamento muito diferente. E depois, na votação, desses 5 milhões e tal, votaram 92%. Houve uma abstenção de 8%. Nós, neste momento, acabamos de ver que estamos numa situação, chegamos a uma situação onde temos um Presidente da República eleito por 23% dos eleitores e um Governo suportado nas últimas eleições, ainda que não fosse para a Assembleia Legislativa, mas para a Comunidade Europeia, suportado por uma maioria de 9,6%. Portanto, e o partido mais votado teve 10%, dos eleitores, não é dos votantes, é dos eleitores. Portanto, isto mostra, de facto, a situação de separação entre os cidadãos e os políticos. Depois, e é bom, porque a memória às vezes é curta, é bom realçar uma coisa que eu estou farto de dizer. Já há alguns trabalhos feitos nesse sentido, mas como durante muitos anos tudo o que de mal acontecia em Portugal era culpa do Conselho da Revolução, é bom dizer e relembrar que se não tivesse havido uma coisa chamada Conselho da Revolução durante 76, 82, 6 anos. Mais? 74. 75. Foram 6 anos em termos de órgão constitucional, porque depois da aprovação da Constituição, o Conselho da Revolução era um órgão constitucional. Se não tivesse existido o Conselho da Revolução, a democracia em Portugal não se teria consolidado. É a minha convicção profunda, serei suspeito a dizê-lo, a afirmá-lo, porque estive no Conselho da Revolução do início ao fim, mas, de facto, conseguiu-se que não houvesse as tentativas de golpes sucessivas que tinha havido no passado e conseguiu-se que a discussão dentro das Forças Armadas se produzisse num órgão próprio e não fosse para os quartéis, e conseguiu-se criar condições para que as organizações políticas que se criaram de forma democrática pudessem concorrer e exercer o poder. E o mal veio depois daí. Na minha opinião, com certeza que já havia coisas erradas antes do fim do período de transição, mas o mal vem, na minha opinião, naquilo que as forças políticas, os partidos políticos, que inclusivamente usufruíram de um tratamento especial que nós lhes demos a seguir ao 25 de Abril, as condições que foram criadas para lhes dar força para lutar contra a situação existente antes do 25 de Abril da proibição de partidos políticos, em que havia só um. Os partidos políticos assumiram, de facto, essas posições e tem sido aquilo que se vê.
hoje, na minha opinião, estão transformados em agentes de conquista do poder a qualquer preço, com o objetivo único de conquistar o poder, mesmo que isso não sirva para participar num projeto nacional político, e acho que o Partido Comunista é o exemplo principal disso, em que defende posições que pessoalmente considero inatacáveis quando vistas individualizadas de defesa de direitos dos trabalhadores, etc, mas depois não dá resposta em qual é o projeto político do Partido Comunista. Fazer alianças com quem? Aceitar o quê? E qual é, se formos levar à prática aquilo que acaba por dizer, por defender, caímos numa situação em que quase que defende uma Albânia no século XXI, semelhante à que existia no século XX. Portanto, é de facto um problema terrível dos partidos políticos. São as agências de empregos, de fações, os chamados partidos do ato do poder, porque há os do ato da situação, do sistema, que também, enquanto o sistema existir, desconvém. Não está no poder, não são partidos da potência do poder, nem fazem nada para que isso aconteça, são partidos do ato do sistema, mas, principalmente os do ato do poder, transformaram-se em agências de empregos para cliques dentro do próprio partido. E deram cobertura ao flagelo maior, que penso que é aquilo que é a causa principal do que nos trouxe à atual situação, que é a corrupção. A corrupção em Portugal, basta lembrarmos do que é que aconteceu quando entramos na Comunidade Europeia e vieram jorros de dinheiro para este país. Basta lembrarmos disso, como é que esse dinheiro foi, através de métodos de corrupção esbanjado, foi para os bolsos dos particulares e resultou muito pouco na melhoria da situação no país. Podem dizer-nos que isso também é assim nos outros países. Na Itália não só, também é assim. Eu não sei se é assim nos outros países, mas eu, quando olho, por exemplo, para o que se passa com o processo, mais do que conhecido publicamente, da compra dos submarinos por Portugal à Alemanha, e vejo que na Alemanha foram condenados em tribunal os corruptores, em Portugal os que usufruíram da corrupção estão no governo, até como vice-primeiro-ministro. E, portanto, para além de outras práticas que seguiram e que não nos impede de serem vice-primeiros-ministros, como a de copiar, de fazer milhares de fotocópias do gabinete quando saiu do governo, na outra passagem pelo governo, como Ministro da Defesa. Portanto, somos o país que somos, de brandos costumes, não sei se isto é de brandos costumes ou o que somos. Agora, o que é facto é que a corrupção é o flagelo maior que nos trouxe a isto. Com certeza que a crise financeira teve importância extraordinária, com certeza que o dinheiro fictício que o setor financeiro especulativo pôs a circular no mundo, e em Portugal também, teve importância extraordinária. Eu ainda há dias, conversando com uma pessoa que me pedia para lhe explicar melhor como é que é essa coisa, eu dei um exemplo corriqueiro, como é que o dinheiro, o capital se multiplica sem produzir nada. E o exemplo corriqueiro, eu lembro, era quando
na época em que a construção civil estava pujante, se construíam prédios, os andares eram todos vendidos, eram comprados, a grande maioria, por pessoas que não era para os habitarem, era para depois os venderem a outro mais tarde, e a outro, e a outro, e a outro. E um gajo que compra um andar para vender a outro e ganha dinheiro nisso, produziu alguma coisa? Zero. Portanto, isso levado depois ao máximo, nós sabemos o que é que aconteceu no mundo em que hoje haverá 100 vezes mais, cerca de 100 vezes mais de capital em circulação do que aquele que corresponde à realidade dos bens neste mesmo mundo. Portanto, o que é facto é que chegámos a uma situação em que esse capital financeiro, especulativo, nos ocupou, estamos ocupados. Eu costumo dizer, e já o disse publicamente mais que uma vez, só nos faltam gás, botas casadas, estamos ocupados. E estamos ocupados. Mas estamos ocupados com Miguel de Vasconcelos a fazerem aqui o seu papel como antes de 1640, o Miguel Vasconcelos, em boa hora de fenestrar, fazia. Temos cá hoje, com um Presidente da República apático, e eu começo a ter dificuldades, confesso-vos, em falar do Presidente da República, porque começo a duvidar se é inabilidade e incompetência ou se tem que ver com doença. E, portanto, se tiver que ver com doença, que é um problema que hoje está na ordem do dia, é muito mais complicado, porque ele aí será inimputável. De facto, agora, um país não pode estar sujeito a uma situação em que o seu principal responsável não tenha capacidades físicas e de saúde para poder desempenhar o cargo. E, portanto, acho que ele próprio devia tomar a iniciativa de esclarecer essa situação, porque o que anda a ser especulado à volta da saúde dele, eu até admito que seja especulação. Não sei, não tenho conhecimentos para isso, leio artigos muito bem feitos, por quem sabe da poda, como dizia um médico amigo, mas não sei se aquilo é especulativo ou se não é especulativo. Agora, sei que como cidadão tenho direito a uma coisa, é que ele próprio tome a iniciativa para esclarecer essa situação. É evidente que não espero, ou de uma maneira ou de outra, que ele tome qualquer iniciativa nesse sentido, porque estamos habituados a que dali iniciativas não venham. Portanto, como sairmos deste estado a que chegámos? O Salgueiro Maia, em 74, integrado no movimento das Forças Armadas, ajudou a que saíssemos de determinada maneira. Eu penso que não é defensável avançar para uma solução semelhante, do mesmo tipo. Agora, nós temos que ser capazes de dar a volta ao texto. Eu vi, a seguir às últimas comemorações do 25 de Abril, ou melhor, as comemorações mantêm-se ainda dos 40 anos, mas a jornada do 25 de Abril, que foi no Largo do Carmo, principalmente, ficou claro, e a primeira pessoa que disse isso, e não vejam nisto qualquer apoio implícito ou explícito às atitudes que ele está a tomar, porque também já posso falar sobre isso, se for o caso disso, mas ficou claro como o António Costa foi a primeira pessoa que eu vi fazer essa análise num programa da televisão, que se criou em Portugal uma frente social muito forte, muito ampla, muito alargada. Não interessa, e eu próprio disse na altura, não interessa estar aqui a dizer porque é que se criou ou como é que se criou. O que é facto é que está criado, e isso ficou claro naquela jornada do Carmo deste ano, no dia 25 de Abril. Não partidária, que atravessa, portanto, horizontalmente a sociedade portuguesa, com pessoas de várias sensibilidades político-partidárias, mas
ficou claro. E, por isso mesmo, ou se consegue que alguém seja capaz de dar resposta aos anseios dessa frente social e pode-se evitar ainda a violência, ou se não aparecer ninguém, nenhuma força, que seja capaz de responder aos anseios dessa frente social, na minha opinião, e lamentavelmente estou inclinado a pensar que é isso que se vai passar, a violência será um facto. A convulsão social será um facto. Aí eu tenho dito também, às vezes acusado de dizer determinadas coisas, também tenho dito que, como militar, e tenho feito esses apelos, o que espero é que, se isso for um facto, as forças de repressão, entre aspas, as forças de segurança e as forças armadas não se deixem instrumentalizar por quem estiver no poder para serem usadas como instrumento de repressão sobre as populações. É evidente que eu não defendo anarquias, mas normalmente começa por os indivíduos que têm menos responsabilidade, que é quem está no guichê do Serviço de Finanças. A responsabilidade não é dele, mas normalmente são esses que começam por levar as bordoadas das pessoas revoltadas. E, portanto, eu acho que temos que ser capazes de criar em Portugal um poder que tenha sentido nacional, que seja capaz de olhar para a Europa, porque eu acho que nós não podemos usar a Europa como um tabu, e temos que questionar se vale a pena mantermos ou não na Europa. E eu digo, nesta Europa, a funcionar como está, não vale a pena. É preferível sairmos. E, portanto, ou a Europa, também através dos seus responsáveis maiores, altera o sentido do projeto europeu como ele foi concebido e lançado inicialmente, e nós estamos lá muito bem, e queremos estar, ou a Europa continua a ser aquilo que hoje está a ser feito, que é um instrumento de enriquecimento dos mais fortes, para empobrecimento e construção de cotadas de caça, que é aquilo que nós somos neste momento para os grandes países, sendo que a caça são os trabalhadores, são os desempregados, porque ficam aqui disponíveis. O exército de desempregados é um exército disponível para mão de obra barata, e, portanto, é isso que se está a passar. Ou os nossos responsáveis que assumem o poder são capazes de olhar de facto para o país numa perspectiva nacional, não numa perspectiva nacionalista como antigamente era encarada, mas numa perspectiva de interesse nacional. São capazes de lutar por valores, que é uma das coisas que a minha experiência me tem dito, e que acho que, perdoem-me, estão aqui alguns militares de Abril, mas estamos em número reduzido, mas perdoem-me que eu diga isto. Nós, militares de Abril, temos demonstrado ao longo destes 40 anos que lutamos por valores e não por interesse. E é isso que, infelizmente, a maior parte de quem se envolve na política tem demonstrado o contrário. Luta por interesse e não por valores. Eu tenho tido algumas desilusões em movimentos, tentativas de movimentos cívicos. Na Associação 25 de Abril nós estamos disponíveis, queremos colaborar no encontrar a solução, não queremos ser nós a solução, porque não queremos ser nós a ocupar o poder, porque sentimos que isso traria outras situações talvez ainda mais graves, mas queremos ajudar. Agora, é frustrante cada vez que se toma uma iniciativa, depois os intervenientes principais começarem a olhar que cargo é que me vai caber, que taxa é que eu vou ter a seguir.
Agora, a nossa postura tem sido essa. Eu posso contar-vos uma pequena experiência pessoal rápida para mostrar, de facto, esta maneira de estar. Quando foi a campanha da coligação aqui em Lisboa, a primeira vez, o Jorge Sampaio, eu participei na Comissão Executiva, era a primeira experiência que havia de uma ligação PS e PCP. Tenho a noção que ajudei bastante a que a solução fosse aquela que fosse. Participei ativamente e em full time na Comissão Executiva, e quando o Jorge Sampaio foi eleito e tomou posse, eu depois disse ao Jorge: a partir daqui, se precisar alguma coisa de mim, eu continuo disponível para ajudar naquilo que for preciso. Portanto, quando sentir que eu posso ser útil para alguma atividade, diga-me. E ele perguntou: está bem, ó Vasco, que lugar é que você quer? E eu disse: lugar? Mas eu não te estou a dizer que quero um lugar, pá. Eu não estou aqui a participar para arranjar um lugar para mim. Estou a dizer que estou disponível para ajudar se for preciso. Agora, lugar? Epá. Portanto, é esta postura que, de facto, tem que ser alterada, porque temos que ser capazes de lutar contra a corrupção. Contra a corrupção. Mesmo que seja no grupo a que pertencemos. Mesmo que seja no grupo a que pertencemos. E, portanto, a corrupção está na origem da crise. Nós, na Associação 25 de Abril, fizemos alguns trabalhos nesse estudo, nesse campo, fizemos algumas iniciativas, por exemplo, sobre a discussão do Estado Social e do ataque ao Estado Social, que é absolutamente miserável. É evidente que há dinheiro, é preciso sabê-lo ir buscar onde ele está e saber utilizá-lo. E não me venham, porque outra coisa que é a vitimação, o convencer o desgraçado que tem meia dúzia de questões e que aceitou a pressão do banco para comprar uma casa a prestações e depois vem dizer a seguir: tu é que és o responsável porque viveste acima das tuas possibilidades. Portanto, isto é absolutamente criminoso, o que esses forças têm feito. É criminoso o que continuam a fazer. Portanto, ou nós conseguimos recuperar a credibilidade das pessoas, porque eu há 3 anos no Rossio, e portanto não foi, nós na Associação 25 de Abril, já agora permitam-me só a parte também, fomos acusados de que deixámos de ir à Assembleia da República porque era o governo do PSD e CDS. E que antes não fazíamos nada. Pois, no governo Sócrates, na intervenção que fiz no Rossio, no 25 de Abril, tive a oportunidade de afirmar lá que a crise de credibilidade era o principal problema que atravessávamos em Portugal. Que a crise de confiança e de credibilidade nos detentores do poder político era maior do que a crise financeira. E ou nós resolvíamos o problema da crise de credibilidade e da crise de confiança, ou não conseguíamos resolver as outras. É evidente que nós estamos isolados, vamos ter que ser capazes de dar um murro na mesa se for preciso, mas de assumirmos pequenos, mas com importância, como já tivemos e continuamos a ter no mundo sobernos, dentro da comunidade europeia, e não aceitar sermos os serventuários de outros interesses, não é? E, portanto, se formos capazes disso, conseguiremos sair do estado a que isto chegou. De outra maneira, não acredito muito que não haja uma forte convulsão, porque eu parto deste princípio. É impossível as pessoas continuarem a aguentar isto. É impossível. E vai ter que arrebentar. E quando arrebentar, sabe-se lá como é que vai arrebentar. Nós sabemos como começa, nunca sabemos como acaba. Sabe-se lá como é que vai arrebentar. Portanto, é a minha convicção de que, a continuar assim, vamos ter uma guerra na Europa, e não só. Essa é também a minha convicção. Espero que, se isso acontecer em Portugal,
possam surgir líderes capazes, não serão os que estão no poder neste momento, porque se estivéssemos numa situação de confronto, provavelmente correriam imediatamente a meter-se debaixo da secretária ou de outro sítio qualquer, mas não vejo, portanto, não sou otimista nisso, ainda que seja otimista em termos de acreditar, talvez esteja a confundir os desejos com a realidade, acreditar que vamos ser capazes de dar a volta ao texto. E eu ficava para já por aqui para a primeira intervenção.